A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, né? Mais um dia, graças a Deus. Que nós venha guardar na tábua do nosso coração as palavras e os mandamentos que Deus deixou na Bíblia Sagrada. Amém? Para que nós venha buscar um reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amém? Quero deixar uma palavra que está lá em Marcos 10, 17 em diante, que está escrito: o jovem rico. É necessário trazer a reflexão dessa palavra novamente, porque muitos estão desapercebidos nesse mundo. A gente gostaria de trazer sempre uma palavra de alegria, mas a palavra de Deus, ela é espada. Ela é justiça. Então, se nós ficarmos desapercebidos nesse mundo, não veremos o reino dos céus. Amém? Vamos ler. Marcos 10, 17 em diante. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honre o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu-lhes, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, lhe disse: Filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Esta palavra, nos refere dos prazeres desse mundo, as riquezas terrenas, e muitos têm se apegado a ela. Muitos têm colocado sua confiança nos bens que têm, no dinheiro no banco. Há pouco tempo atrás eu trouxe essa palavra e Deus me colocou para trazê-la de novo. Porque é necessário, meus irmãos, se desprender deste mundo, das riquezas desse mundo. Porque senão nós não veremos a Deus. Porque muitos têm amado mais o dinheiro, a riqueza, do que o próprio Deus. Muitos têm colocado o dinheiro acima de tudo. Muitos acham que o dinheiro traz toda a felicidade, mas traz a felicidade na terra, mas o reino de Deus não. Por isso é necessário conhecer as Escrituras e obedecer, acima de tudo, obedecer o Evangelho. E ir se desprendendo deste mundo, cada dia mais, não correndo atrás dos tesouros da terra, mas sim a juntar os tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não roubam. Muitos colocam confiança nas suas casas, colocam confiança nas placas solares, que agora está colocando nas casas. Não vai me faltar energia. Eu tenho placa solar, eu tenho dinheiro no banco, não vai me faltar o que comer, eu tenho o carro do melhor. Mas nós não devemos se apoiar nisso, porque a justiça vem de Deus. Vemos aí tempos atrás, em 2020, veio a pandemia e devastou a terra, ricos, pobres. A pandemia não escolheu quem era rico, quem era pobre para passar, varrendo a terra.
Por isso que nós devemos buscar o reino de Deus. Quem guarda nós é o Senhor. Quem guarda eu e você é o Senhor que nos guarda. Nossa confiança tem que estar em Deus verdadeiramente, buscando obedecer ao Evangelho, mas não nos apoiando no dinheiro que nós temos. Pode ver aí pessoas milionárias que muitas vezes vai ser internada naqueles hospitais em São Paulo, melhor hospital que tem, mas não, Deus não livra ele das enfermidades, porque não é o teu dinheiro que vai te salvar. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Devemos ter ele para pagar as contas, para sobreviver, mas não ter amor a ele. Por isso devemos nos apegar com a palavra de Deus. Eu mesmo era uma pessoa que eu vivia trabalhando sábado, domingo, feriado, uma correria doida, fazendo serviço e os bicos que aparecia. Para nada resolver. Por isso é necessário nós buscar. Eu não sabia, não tinha entendimento da Bíblia Sagrada. Não sabia que eu conhecendo as Escrituras, eu obedecendo ela, não precisava fazer essa correria igual eu fazia. Só fadiga, canseira. Mas hoje eu entrego meu dia nas mãos do Senhor. E Ele cuida em cada detalhe. E Ele traz ao nosso próprio entendimento. Que lá atrás Ele já falava comigo e eu não desapercebi, desatento. Não ouvi a voz dele. E eu era uma pessoa que acreditava em Deus, mas não era o Deus vivo, verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto a gente não conhece a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, a gente corre para cima e para baixo, desapercebido. E agora, tempos difíceis estão vindo sobre a terra. Eu repito novamente, creio que está vindo outra pandemia aí. Se você descansar no Senhor, você sabe que você está guardado debaixo das mãos poderosas dele. Não precisa se atribular, desesperar. Está obedecendo a Deus, está obedecendo a Bíblia Sagrada? Descansa teu coração. Mas aquele que não tem renunciado ao mundo, os prazeres do mundo, igual o povo agora estão semeando na carne, da carne vem. Agora, se você semear no Espírito, você colherá do Espírito. Agora vocês vão ver depois desse carnaval. Aguarda a ira de Deus descer sobre a terra. Essa pouca vergonha de carnaval. Abra um portal maligno nesse dia de carnaval. E vigia com teus olhos, para que você não venha pecar. E a palavra de Deus, que está em Hebreus, Hebreus 10, versículo 38 e 39, está escrito assim. Hebreus 10, versículo 38 e 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então ali eu passei a entender que, sendo justo do Senhor, eu viverei pela fé. Não preciso mais viver atribulado, correndo para cima e para baixo, igual eu era antes. Hoje eu entrego meu dia nas mãos do Senhor e Ele que me guia. É como uma folha que cai da árvore, não sabe se vai cair aqui, ali. É deixar ser guiado por Deus. E assim nós devemos ser. Guiados pelas mãos do Senhor. E aqui em Gálatas também está escrito, Gálatas 3, Gálatas 3, 11 e 12.
E é evidente que pela Gálatas 3, 11 e 12. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e não para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito. O Espírito de Deus que passa a habitar na minha e na sua vida, nos guiando em toda a verdade, o Espírito Santo do Senhor. Quando a gente passa a obedecer o Evangelho, entrega a vida para Jesus, é batizado nas águas, o Espírito do Senhor desce sobre cada um para nos guiar em toda a verdade. E assim nós vamos organizando a nossa vida, se libertando de muitas coisas desse mundo. E Jesus vai nos lavando, nos purificando, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. E todos nós passamos a ser luz na terra, obedecendo a verdade do Evangelho. E não se apegar aos bens material, porque a justiça vem para todos. Buscar sim o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Por isso devemos se apegar às leis e os princípios da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é como uma escola. Nós vamos estudando ela e obedecendo, e vamos passando de ano, crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. E assim nós vamos trilhando um caminho reto diante do Senhor. Caminho de salvação. E não colocando a confiança no dinheiro que você tem na tua conta, nos bens materiais que você tem, salões alugados. Não, eu tenho uma renda aqui, dá para mim viver tantos anos, mas você não conhece e não sabe o dia de amanhã. O sangue de Jesus tem que estar sobre a sua porta, mas para o sangue de Jesus estar sobre a porta da sua casa, da sua vida, você tem que obedecer o Evangelho, a palavra do Senhor. Como aqui nessa passagem, o jovem rico, que ele obedecia umas partes da Bíblia Sagrada, os mandamentos, mas não conhecia outros sobre a riqueza. Então ele colocava o dinheiro acima de tudo, porque ele era bem de situação. Então muitos conhecem uma parte da Bíblia, igual eu no passado, e não conhecemos a verdade do Evangelho. E são muitas verdades. João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. É muitas verdades que nós temos que conhecer. E não é só ouvir, é praticar. Não adianta ir na igreja, igual eu no passado, eu ia na igreja, entrava aqui, saía aqui, já ia cometer pecado assim que saía da igreja. Mas nós devemos guardar os mandamentos. Muitos têm se apoiado em jogar jogos, esperando ganhar um dinheiro bom em jogo. Jogo é maligno, Deus não se agrada com o jogo. Você tem que confiar pela fé que Deus vai trazer o que você precisa. Confiar verdadeiramente nas Escrituras. Aqui eu li: o meu justo viverá pela fé. E Deus não tem prazer dele naquele que retrocede. Você não pode se apoiar aos teus bens materiais, mas sim confiar totalmente no Senhor. E
E assim nós devemos obedecer ao Evangelho, à palavra de Deus. Que o que Deus tem para nós é melhor do que este mundo. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da nossa alma? O que adianta você ganhar riquezas nessa terra e perder a salvação da tua alma, que é o mais importante? Amém, meus irmãos? Esta é a palavra do dia de hoje. É necessário o arrependimento. Todos nós devemos nos arrepender do nosso pecado e buscar uma vida de obediência à Bíblia Sagrada. Trilhar um caminho de salvação para a nossa alma. E vamos nos apegar cada dia mais com a palavra de Deus, para que Deus possa nos curar, nos libertar, nos purificar, debaixo das suas mãos poderosas. E aquele que obedece ao Evangelho é guardado por Deus, é guardado, protegido, os anjos acampam ao redor deles. Amém. Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Fiquem na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.